quantas sessões de terapia será que são necessárias para que uma pessoa possa, entre aspas, ficar bem? A resposta para essa pergunta é depende. Logo, essa palavrinha que é tão comum na área da saúde também se encaixa nessa pergunta. O tempo de duração de um tratamento em psicoterapia vai depender de inúmeros fatores e eu quero te falar alguns desses fatores aqui para que você entenda como é difícil mensurar no início do tratamento quanto tempo ele vai durar. Dentre os muitos fatores que eu poderia citar para você, eu quero começar citando a complexidade do caso, porque cada caso é um caso e isso é uma grande verdade para gente. O tempo de terapia vai variar de acordo com a complexidade do caso. Se é um caso mais simples, se envolve sintomas pontuais, se a gente não tem um quadro diagnóstico, então é possível que a gente leve alguns meses. Mas, por outro lado, se a gente tem um quadro mais complexo, que envolve outras comorbidades, ou quadros que já duram por longos anos, então possivelmente o tempo de terapia vai ser muito maior porque vai exigir outros tipos de intervenção. Um outro fator muito importante também é o engajamento do paciente. Pois é, você pode fazer terapia com o melhor psicólogo do país, mas se você não se engaja nesse processo, se você não pratica as estratégias, as habilidades que você aprende em terapia, se você só permanece nas sessões semanais, mas fora da terapia nada muda, então é possível que esse tratamento demore muito para gerar resultados para você. Ou então é possível que nem gere resultados. O mais importante na terapia é que esse seja um trabalho de mãos dadas. Então, se for um trabalho que haja esforço só de um lado, possivelmente ele não vai trazer o resultado esperado. Um outro fator muito importante é a expertise do profissional. Nós, psicólogos, temos uma grande responsabilidade quando assumimos alguns casos. E por isso é muito importante que a gente só assuma funções para as quais nós temos competências e habilidades técnicas para realmente atender, para resolver, para conduzir aquele tratamento. E atenção, esse também é um fator que está lá no nosso código de ética. Então, se você assume responsabilidades para as quais você não está preparado ou preparada, você está cometendo uma falta ética. E não pense que o ambiente ao redor não influencia nesse tempo de terapia. O ambiente ao redor do paciente, ou seja, a presença de uma rede de apoio, um ambiente familiar estável, ou então um isolamento social, a perda de alguém especial, tudo isso também vai influenciar no curso do tratamento. Um paciente que tem uma boa rede de apoio, que tem pessoas ao redor para auxiliar, para conduzir, que frequenta ambientes que também são acolhedores, que também são compreensíveis, que tem trabalhos que são possíveis se adaptar dependendo das suas circunstâncias, tudo isso também pode colaborar para um aumento ou para uma redução do tempo necessário para a realização da psicoterapia. E outros dois fatores que eu não posso deixar de citar para você aqui são, em primeiro lugar, o uso de substâncias psicoativas. O uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, podem influenciar muito nos sintomas que você já tem apresentado ou também podem potencializar o surgimento desses sintomas. Então você pode, através de uso de substâncias, abrir alguns quadros que talvez você não abriria se não tivesse feito uso dessas substâncias. E falando em substâncias, eu preciso trazer esse outro fator que eu citei, que é o acompanhamento psiquiátrico. E aí você pode falar, Marina, mas as medicações entram nessas substâncias? Sempre que a gente for falar de acompanhamento psiquiátrico, a gente também vai falar de uso de medicações que sejam necessárias para o quadro. Nem sempre acompanhamento psiquiátrico vai ser sinônimo de uso de medicações, a não ser que elas sejam necessárias para o seu quadro. Mas muitas vezes vai ser muito importante buscar esse profissional para fazer uma avaliação ou para complementar a nossa avaliação, para que você possa ter o melhor tratamento e, ao ter o melhor tratamento, você também possa ter uma conclusão desse processo psicológico, dessa psicoterapia, e isso pode influenciar também no tempo e na quantidade dessas sessões. O ideal é você entender que a psicoterapia geralmente tem um início, um meio e o fim. E ela é conduzida por metas e objetivos muito claros que a gente estabelece desde o início da psicoterapia. Então, no final desse processo,
Quando nós já tivermos alcançado todos os objetivos, todas as metas que eram plausíveis para esse tratamento, então a gente vai iniciar o processo de alta. Mas esse é um assunto para outro dia. Por hora, o mais importante você saber é que a psicoterapia tem um início, um meio e um fim. E por isso a gente não consegue sempre mensurar adequadamente quantas sessões vão ser necessárias para cada um desses processos.